Educa TV apresenta Meio Ambiente em Pauta Campinas. Meio Ambiente em Pauta em Campinas. Bem-vinda, bem-vindo a este podcast sobre tudo o que você precisa e quer saber sobre meio ambiente aqui na nossa cidade de Campinas. Eu sou Andréa Struckel, diretora de licenciamento ambiental, e vou estar aqui com a Ângela Guiral, diretora do Verde e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e com o nosso secretário Rogério Menezes, que foi o idealizador desse podcast. Então, muito bem-vindo, meus colegas aí da Secretaria do Verde, acho que é o nosso primeiro podcast. O idealizador desse encontro foi o nosso secretário Rogério Menezes. Eu queria saber, secretário, qual é a sua intenção e quais os itens que nós vamos abordar nesses vários encontros que nós vamos fazer aqui com todo mundo para trazer os aspectos da cidade de Campinas na área ambiental? Olá, diretora Andréa Struckel, olá, Ângela Guiral, doutora Ângela Guiral, doutora Andréa. Muito obrigado por compartilharem essa iniciativa comigo. Estamos iniciando, então, essa caminhada de mais de 24 podcasts do Meio Ambiente em Pauta Campinas. Você estava falando primeiro de parceria, que ninguém faz nada sozinho, Então, nossos efusivos agradecimentos à equipe da Informática Municípios Associados. Nós estamos aqui no estúdio do Pod Campinas, essa iniciativa brilhante que tem trazido muita informação aos nossos munícipes na nossa cidade, e também uma parceria que envolve a Secretaria Municipal da Educação, através dessa parceria, dessa TV, que chama Educa TV, que a partir de agora promove conteúdos também em todas as áreas do conhecimento, para que as ações do poder público, as parcerias com a sociedade possam ser publicizadas e a população possa compreender o que está por trás, tecnicamente falando, administrativamente falando, das ações que a prefeitura planeja para melhorar a nossa qualidade de vida em Campinas. Então, essa série de ações, no caso, essa série de podcasts, ela vai abordar inúmeros assuntos. Na edição de hoje, que é a primeira aqui de apresentação, nós vamos estar aqui trabalhando realmente com a apresentação desse programa. Vou começar aqui a falar dos temas. Vamos explicar de forma geral o que vai ser abordado em relação a esses temas, quais são as principais características ambientais do município de Campinas, qual que é a participação da população em pequenas ações que podem contribuir para que a gente melhore a qualidade de vida, melhore o meio ambiente, Não cause queimadas, por exemplo, por descuido em lançar uma bituca de cigarro. Não joguemos no dia a dia, em áreas públicas ou privadas, lixo ou entulho, à margem de córregos e rios, porque elas são destinadas à recuperação do meio ambiente, ao plantio de árvores nativas, para que a gente tenha cada vez mais água em qualidade e quantidade em nosso município. Disso depende a nossa recuperação dos mananciais, dos rios, dos córregos, para que a gente volte a ter um ambiente em que esses animais silvestres circulem, em que a gente possa viver em harmonia. A população, 1.200.000 homo sapiens, 1.200.000 pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, morando nessa metrópole e que tem que interagir com o meio ambiente que precisa ser recuperado e preservado. Então essa é a pauta nossa. Vamos trazer curiosidades técnicas aqui, exemplos da fauna que acontece em nossa cidade, quais são as políticas públicas ambientais que estão sendo feitas na última década, que estão sendo organizadas, como funciona, o que é o licenciamento ambiental, qual é o planejamento ambiental de nossa cidade, o que significa o fundo de meio ambiente, como ele funciona, que ações ele financia. Então essas são as características desse primeiro programa, dessa série, E ao longo de toda essa série, nós vamos tratar então do diagnóstico da realidade ambiental, das ferramentas de gestão, dos planos ambientais, de educação ambiental, de como é a fiscalização ambiental em nosso município e muito outros assuntos, plantios que são feitos pela Secretaria do Verde, pelo Banco de Áreas Verdes, políticas de proteção e bem-estar dos nossos animais,
dos nossos cães e gatos, né? Enfim, toda a questão Usina Verde, que é uma parceria muito exitosa, e que tem produzido, por exemplo, composto orgânico, que tem chegado para hortas nas nossas escolas, nas escolas estaduais. Mais de 80 escolas já participando desse programa, estão construindo as suas hortas para poder usar a horta como instrumento educacional para seus alunos no dia a dia, né? Uma parceria com os serviços públicos, com a Secretaria do Verde e com as delegacias regionais de ensino, tanto a leste como a oeste. Enfim, são muitos os assuntos: SAMU animal, desafio das mudanças climáticas, tudo que se faz hoje, castração de nossos cães e gatos, atendimento médico veterinário móvel, nas unidades móveis hoje, com 3 veterinários em cada unidade móvel. Enfim, é muito assunto, por isso 24 podcasts, né, doutora Andréa? Mas vamos em frente para a gente começar, então, a percorrer esse caminho, que eu tenho certeza, convido as pessoas para não assistirem só aqui o começo, mas permanecerem aí fiéis ao nosso programa, porque eles vão conhecer ao longo desse ano todas as particularidades do meio ambiente em Campinas, suas características e tudo que tem sido feito para melhorar esse meio ambiente, para preservar a nossa cidade, que ela tenha qualidade de vida maior para as futuras gerações da nossa cidade. Que bacana, secretário, que foi bom só ter falado da parceria com a IMA, com a educação. Sem parceria a gente não faz nada. Sem nós aqui do governo e sem vocês da população a gente não faz nada. E é por isso que é tão importante ter o secretário aqui conosco, as diretoras, os técnicos da secretaria, para a gente poder compartilhar esses 24 itens que o Rogério Menezes colocou, porque é importante que vocês saibam com que a gente trabalha, para poder nos ajudar, para poder nos cobrar e para poder também cuidar da nossa cidade, porque todos nós aqui estamos ávidos e queremos sempre cuidar da nossa Campinas. E só para vocês terem noção, né, a gente também tem um canal no YouTube da Secretaria do Verde, que foi uma parceria também com a Escola de Governo do Servidor. Lá tem várias aulas, tem várias palestras, vários posts, então vale a pena ir lá também no canal do YouTube da Secretaria do Verde conhecer um pouco mais sobre outros assuntos. Bom, o secretário falou de muita questão ambiental. Eu vou começar pelo verde, porque a nossa secretaria é da Secretaria do Verde. E quando a gente fala de verde, o que a gente pensa? Árvore, vegetação, né? Enfim, o que é esverdeado na cidade? Ângela, você que é especialista em áreas verdes, você é diretora das áreas verdes, quais são os biomas, quais são o tipo de vegetação que nós temos aqui em Campinas? Conta um pouco para a gente. Olá, Andréia. Olá, secretário Rogério Menezes. Muito feliz de ter esse espaço, né, que a gente pode compartilhar com a população de Campinas e da região metropolitana um pouco sobre os aspectos ambientais e o trabalho, né, que a Secretaria vem desenvolvendo junto com outras secretarias e outros parceiros. Bom, em relação à nossa vegetação, acho que é importante destacar que hoje 14% do território de Campinas é coberto por vegetação nativa, né? Então, e de que tipo de vegetação que a gente tem, né? Então, prioritariamente Cerrado e Mata Atlântica. Então, tem muita gente que não sabe que a gente tem cerrado no nosso município, mas a gente tem áreas aí protegidas, como, por exemplo, o Parque Natural Municipal do Jatobás, que é uma unidade de conservação que protege um cerrado super importante aqui, não só para o nosso município, mas para o estado. E fica na região do Campo Grande, né, Ângela? Fica na região do Campo Grande, nas margens do Rio Capivari. E aí a gente também, na Mata Atlântica, a gente tem a floresta estacional semidecidual, que é aquela floresta em que ela perde, na época seca, as folhas, né? Então, é uma floresta que cobre aí grande parte do nosso estado e que muita gente conhece, né? Já viu esse tipo de floresta visitando uma outra unidade de conservação, que é a Arie Mata de Santa Genebra, né? Uma das nossas unidades de conservação também mais visitadas e que fica ali no distrito de Barão Geraldo. Então, esses são os dois principais biomas, a Mata Atlântica e o Cerrado, e a gente tem várias áreas de transição em que a gente tem como se fosse uma mistura aí entre esses dois tipos de vegetação. Eu queria complementar, entrar nessa conversa aqui com a doutora Ângela Guiral, né, bióloga, doutora formada pela Unicamp, que integra aí nossa equipe de trabalho,
e dizer o seguinte: no momento em que a gente tem tanta coisa ruim que às vezes é noticiada, a gente não pode perder a oportunidade de falar de coisas boas. O que acontece? No ano 2000, a partir de um estudo da professora Dionete, também professora Dionete Santin, da Unicamp, professora muito conhecida, né? Constatou-se que Campinas tinha cerca de 3% de cobertura vegetal, principalmente Mata Atlântica. 3% no ano 2000. Esse dado dos 14,4% que a doutora Ângela nos trouxe é um dado do Instituto Florestal do Estado de São Paulo. É um dado oficial, a partir de imagens, estudos de imagem de satélite. Que né? consta do Inventário Florestal do Estado de São Paulo. Inventário Florestal do Estado de São Paulo 2020. Significa que 20 anos depois, a cobertura vegetal da cidade de Campinas passou de 3% para 14,4%, né, que é em detalhe, ou seja, quase foi multiplicada por 5 vezes. Secretário, é uma notícia boa, né? E o que se deu esse aumento? O que a prefeitura colaborou com isso? A população colaborou? Por que houve esse aumento de vegetação, que foi significativo, afinal de contas, mais de 10% de aumento na porcentagem de área verde? Quais foram as ações, as principais ações da última década que o senhor gostaria aí de destacar para a gente saber um pouco das ações da prefeitura? É um conjunto de ações. Eu começaria pela criação da APA Campinas. Em 2000. Lá nos anos 2000, né, 2001, começou a implantação, a lei da APA de Campinas, né? Depois de um movimento da sociedade na década de 90, muito intenso pela criação, na luta pela proteção dessa área, que é cruzada... Da área de proteção ambiental de Campinas. Da área de proteção ambiental de Campinas. APA significa área de proteção ambiental. Exatamente. Que é mais uma categoria de unidade de conservação, né? Isso, e essa área de proteção ambiental de Campinas, ela é atravessada pelo principal rio que abastece a nossa cidade, que é o rio Atibaia. Ela fica entre rios, né? Entre o rio Jaguari e o rio Atibaia. Exato, entre o rio Jaguari e o rio Atibaia. E do rio Atibaia, a Sanasa capta 95% da água que chega em cada torneira de cada casa da nossa cidade. Atibaia, isso. Então, quase toda a água nossa vem daí. Olha a importância. 60% das nossas nascentes preservadas estão na APA, na área de proteção ambiental de Campinas. Então, isso era uma questão que eu queria falar, quer dizer, a criação da APA. Segundo ponto, o aumento da consciência ambiental dos proprietários rurais, que passaram a ter que fazer um cadastro ambiental rural no governo federal. Ao contrário, no século passado, a política, até estimulada pelo governo federal, era derrubar as matas até a margem para plantar agricultura até o mais próximo do rio possível. Então, a política de governo, de Estado, era retirar a vegetação para combater a febre amarela, para combater as doenças tropicais, era o desbravamento, era o desenvolvimento chegando até a margem dos córregos e rios. Esse conceito mudou completamente. Completamente. Então, hoje se entende que desenvolvimento é recuperar as áreas de preservação permanente na margem de córregos, rios e ao redor, 50 metros de raio das nossas nascentes, e esse aumento da consciência fez com que menos proprietários fizessem mudança do uso do solo, da sua terra, e com isso dando margem para a recuperação natural. Boa parte dessa recuperação, ela foi natural. Foi um processo de regeneração natural. Né? Espontâneo, então, também, né? E além disso, acho que a gente pode trazer outros instrumentos, né, de proteção, como, por exemplo, um instrumento que o CONDEPAC, o Conselho do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Cultural de Campinas, ele traz, né, que são o tombamento dessas matas, como isso, patrimônio natural vamos esclarecer para todo mundo o que é o tombamento. Tombamento não é tombar, derrubar a mata, né? Muito pelo contrário. Tombamento é uma política pública, né, que você determina que aqueles fragmentos não são possíveis de serem retirados. Suprimidos, exato. Não são possíveis. Né? E depois que tombou, destombar deve ser a exceção da exceção da exceção da regra, porque, na verdade, os fragmentos foram tombados, foram preservados com esse instrumento do tombamento, né, pelo Conselho do Patrimônio Histórico, Paisagístico da nossa cidade, para que possam justamente
preservar essas características naturais da história, do desenvolvimento de nossa cidade. Então, a parte cultural contribuiu muito para a preservação do meio ambiente também, né? O Condepac que cuida, a gente pensa que o Condepac só cuida da questão cultural, não. Cuida também da questão ecológica e, como a Ângela e o Rogério deixaram claro, preservaram a mata. Mas já que o secretário e a Ângela falaram de tombamento, eu queria que a Ângela falasse de uma curiosidade de tombamento aqui em Campinas. Ângela, sua dissertação de doutorado é da Mata de Santa Genebra. Conta pra gente como é que foi o tombamento da Mata de Santa Genebra, já que você a citou Comunidade de Conservação e o secretário de Tombamento. Conta essa pequena curiosidade para quem é de Campinas. Se não sabe, vai saber dessa curiosidade. A Mata de Santa Genebra, ela é o nosso maior fragmento de vegetação nativa da cidade. São 251 hectares. De Mata Atlântica. De Mata Atlântica, de floresta estacional, semidecidual, né? Vou trazendo aqui para a gente reforçando e o pessoal se familiarizando com os tipos de vegetação que a gente tem. A mata também comporta ali um trecho de floresta brejosa, né? Que também ali é uma área mais úmida. Então, tô trazendo aqui para a gente ir conhecendo. A mata, ela também houve uma pressão da sociedade na década de 80 e de muitos pesquisadores, né, secretário, principalmente do Instituto Agronômico de Campinas, da Unicamp, e que olharam para aquele fragmento, para aquela mata, aquela floresta super importante no contexto urbano que a gente tem e que merecia ali uma proteção adicional, né? Então, a mata, ela foi, ao longo dos anos, sendo protegida de diversas maneiras, mas a principal foi em que houve, mediante aí o interesse e não sei exatamente se é a pressão, mas o envolvimento da comunidade em pedir para que aquela mata fosse protegida. E ela sendo uma área particular, a proprietária da mata, a dona Jandira Pamplona, ela oficializou a doação da mata ao município de Campinas, mas ela não doou o terreno, né? Ela doou a sombra da mata. Ou seja, qual foi a intenção da dona Jandira ao doar essa floresta para o município? Enquanto a floresta em pé, a sombra. Então, se um dia cortarem essa vegetação, esse terreno deixa de ser de propriedade, né, assim, do município, esse termo de doação, essa escritura de doação, em que ela então estabelece de que é doada a sombra da mata. Adicionalmente, a Mata de Santa Genebra ela se transformou também numa categoria, numa unidade de conservação, é uma área de relevante interesse ecológico e também é tombada não só pelo Condepac, mas também pelo Conselho de Patrimônio do Estado, Condefat. Então, a mata ela ali é um misto de proteção e acho que isso mostra, de fato, a importância que esse remanescente florestal tem para a nossa cidade e região, né? Mas essa é a curiosidade, né, André, de que foi doada ao município a sombra da mata. Uma mulher, né, secretário? Bacana. A dona da fazenda, lá da Mata Santa Genebra, ela teve esse intuito. Quer dizer, então, falamos de tombamento, falamos de uma munícipe, né, de uma fazendeira que ouviu o clamor da sociedade, ouviu o clamor dos pesquisadores e resolveu. Só uma curiosidade, secretário. Olhem a Mata Santa Genebra pelo Google. Ela tem uma forma de um cavalo marinho. Uhum. É uma mata muito bonita, né, secretário? E lá tem visita. Se eu puder falar um pouquinho para a gente sobre isso também. E a mata é uma das nossas 9 unidades de conservação. Ela é o segundo maior fragmento de Mata Atlântica em área urbana do país. Perde lá para a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, se não me engano. E a mata, ela, portanto, é uma unidade de proteção, né? Uma unidade, são as partes do território de Campinas que são protegidas por leis ou por decretos. Existe uma norma específica protegendo esses pedaços do município por sua importância ecológica, importância da fauna e da flora. Mas eu vou resgatar só um pouquinho os elementos ambientais. A gente começou falando da arborização, das áreas verdes, dos fragmentos de vegetação. Falamos da APA de Campinas, agora chegamos na Mata de Santa Genebra, né? E nós precisamos continuar falando desses elementos ambientais de Campinas, que é o objetivo desse primeiro momento nosso aqui, né? Para a gente compreendê-los. Então, qual que é a realidade hoje de Campinas? Embora a gente tenha 14,4% do território de cobertura vegetal, predominam os pequenos fragmentos vegetais. Então, são pedacinhos bem pequenos
Tem alguns grandes, Posso mas... trazer uma informação, secretário, Pode, sobre claro. isso? O Plano Municipal do Verde, né, que realizou um diagnóstico sobre a situação dessa vegetação, desses remanescentes, a gente tem apenas 2 fragmentos maiores que 200 hectares, maiores que 200 campos de futebol, que é a Mata de Santa Genebra e a Mata Ribeirão Cachoeira. E a Mata Ribeirão Cachoeira fica na APA de Fica Campinas. na APA de né? Campinas. Pedacinho. O restante são menores que 100 hectares, secretário. Então são pedacinhos Muitos pequenininhos, porque a área de Campinas é de 800 quilômetros quadrados, então 100 hectares são pedacinhos bem pequenininhos. E, secretário, como é que faz para ampliar, então, esses pedacinhos, a gente aumentar a área verde da cidade? Nós precisamos recuperar matas de córregos e rios, na chamada, né, área de preservação permanente, que fica geralmente 30 metros de cada margem, alguns rios maiores, como o Capivari, 50 metros de cada margem, e num raio de 50 metros ao redor de cada uma das 2.300 e tantas nascentes que nós temos no nosso município. Mais de 2.300 nascentes nós temos no município. Então, 50 metros de vegetação protegendo cada uma dessas nascentes. E nós precisamos plantar árvores nativas na margem desses rios e córregos para que esses fragmentos que a doutora Ângela estava explicando, que são pequenininhos, possam ser reconectados uns aos outros. E que a fauna que habita essas áreas verdes em Campinas possa circular entre toda a cidade. E quem sabe, pensando numa recuperação maior, nós vamos falar, né, do Reconecta RMC, da conexão de fragmentos na área metropolitana de Campinas, vai ser objeto mais tarde da nossa atenção, a gente possa ter esses animais morando nas suas casas, no seu ambiente, e não invadindo o hospital, como aconteceu outro dia com uma onça, né? Ceasa, Capivara nadando nos clubes, ceasa com onça. Esses animais, se eles não tiverem o ambiente deles e os fragmentos para eles se reproduzirem, se alimentarem, replantarem as florestas. Eles se alimentam dos frutos e replantam as florestas. As sementes saem nas fezes e eles espalham essas sementes e por isso vai ampliando esses fragmentos ao longo do tempo. Então, se a gente não consegue fazer isso novamente, ao longo de todo o tempo, a gente acabou atingindo, prejudicando 68% de todas as áreas de preservação permanente nas margens de córregos e rios. Sobraram só 32% preservado. Se a gente não restabelece essa conexão através de corredores ecológicos, que é esse replantio nas margens de córregos e rios, e os animais não circulam, a gente acaba trombando aqui e ali com eles, e eles causam algum problema e podem trazer, inclusive, doenças para a gente, né? E muitas vezes também, você vê o que é a falta de informação, né, André? Que aconteceu com a história da febre amarela, né, doutora? Recentemente. Sem dúvida. O pessoal matando o macaco, que é o bugio, o nosso maior macaco que acontece na nossa fauna, né? Porque eles não sabiam que, na verdade, o macaco não transmitia doença. Mosquito transmitia doença, o macaco não transmitia. E por falta de conhecimento, de informação, de educação dessas pessoas, muitas vezes a gente teve mortes de macacos com medo, pânico de que a doença pudesse chegar a eles, quando é exatamente o contrário. Quando morreu um macaco ali, estava sinalizando que o vírus está circulando ali, e a vigilância de saúde do nosso município podia fazer o bloqueio naquela região. Sim. Não deixar proteger a população do entorno, né? Então aí nós já estamos falando de recursos da fauna, falamos aí da vegetação, né? Eu acho que podemos falar um pouco de quais são os principais rios de Campinas. Não falamos ainda dos rios, eu falei do rio Atibaia, né? Mas os rios do Atibaia, do Jaguari. Do Jaguari. E, Ângela, fala um pouco do Capivari pra gente. É bacana porque o Capivari também é um rio muito degradado aqui na cidade, né? A bacia do Capivari é onde a gente tem, analisando, né, todas as bacias, é a área mais frágil, mais vulnerável, que está numa situação aí de degradação mesmo, né? Recentemente foi feito um estudo que determina as planícies de inundação do rio Capivari, uma parceria aí junto com o Instituto de Pesquisas e Tecnologia do Estado, o IPT, e que trouxe aí informações preciosas para que a gente possa ainda mais preservar e aumentar os esforços na proteção desse rio.
E agenda, pela fala do secretário Rogério, pela fala do diretor Ângelo, vocês veem que a agenda do verde, a agenda da água, está muito conectada, né, secretário? E nessa linha, como que a gente faz para preservar os rios? Porque a gente, em 2004, passou por uma crise hídrica enorme no estado de São Paulo. E a gente ainda no futuro pode passar. Como que o senhor vê essa questão de proteger também os rios da nossa cidade? Quais são as ferramentas mais importantes para a gente fazer essa proteção? A gente sabe que os rios são transfronteiriços, né? A maior parte não nasce em Campinas, né? E deságua aqui em Campinas ou passa por Campinas. Mas como que a gente faz a nossa parte? Como que Campinas está contribuindo para a gente ter quantidade e qualidade de água? Bom, vamos primeiro lembrar quais são os principais Exato. rios. Bora né? lá. Vamos lá. Nós temos 6 grandes rios, 6 grandes bacias hidrográficas. O que é esse negócio de bacia hidrográfica, secretário? Bacia hidrográfica é um pedaço do território e que quando a chuva cai naquele território, a água vai correr na direção do determinado rio. Vai infiltrar no solo, vai alimentar os lençóis d'água debaixo do solo e vai correr, vai drenar, vai se direcionar a cada um desses rios. Nós temos lá na divisa com Pedreira o Jaguari. O Jaguari. O Rio Jaguari. Doutor André já falou, doutora Ângela já falou disso quando falou da APA Campinas, né? Que era entre o Jaguari e o Atibaia. Nós temos vindo de fora, Jaguari vem de fora. Quer dizer, não tem as suas principais nascentes aqui em Campinas. O Atibaia vem de fora. Vem de fora. Vem lá da região de Atibaia, né? Como dá nome ao rio, a cidade. Então ali estão as nascentes, estão mais lá para cima. Mas ela atravessa o território de Campinas e é daí que vem 95% da nossa água. É importante bater nisso. E os outros 5%, secretário, vem Os da outros onde? 5% vêm do Capivari. Sabe quando você entra na estrada da Bandeirantes, lá no trevo da Bandeirantes, e você entra à esquerda para seguir para São Paulo, para a capital? Logo à direita ali, que você pegou a rodovia dos Bandeirantes, se você olhar à sua direita, você tem as captações da Sanasa no Rio Jaguari. No Rio Capivari. Capivari, 5% vem do Capivari, 95% vem do Atibaia. Então, como eu gerei confusão, Capivari lá na saída para Bandeirantes, Atibaia na APA de Campinas, Jaguari lá em cima na divisa com Pedreira, né? Jaguari. E aí a gente tem também a bacia do Capivari Mirim, que alimenta de água também Indaiatuba, que é a nossa cidade vizinha, que é para além do aeroporto de Viracopos, né? Ao final ali. Na divisa ali. Na divisa com Indaiatuba, né? E também a gente tem outras bacias que eu falo que essas são campineiras. Então nós falamos do Capivari, Capivari Mirim, lá depois do aeroporto, falamos do Jaguari, falamos do Atibaia, mas tem as 2 bacias que todas as nascentes dela estão em Campinas, Ribeirão Anhumas, todas as nascentes em Campinas, e o Ribeirão Quilombo. Ribeirão Quilombo é um projeto muito bonito que nós estamos participando de recuperação do Ribeirão Quilombo. Por exemplo, aquela estação de tratamento de esgoto de última geração da Sanasa, que foi feito lá perto do Ceasa, ali na rodovia Dom Pedro, está ajudando a despoluir o Ribeirão Quilombo. E por que é importante despoluir o Ribeirão Quilombo? Solidariedade com os nossos municípios vizinhos. Porque a água que começa aqui a brotar em Campinas, nas nascentes do Quilombo, vai abastecer a Americana. Atravessa 7 municípios e vai chegar lá em Americana para abastecer aquela comunidade. Então, se a gente não pensar para além do município de Campinas, da divisa, qual que é o princípio, né? Cada cidade tem que entregar na sua divisa para a próxima cidade, rio abaixo, uma água de melhor quantidade, se possível de maior quantidade. Como que a gente faz isso, doutor André? Revegetando as matas, aumentando a permeabilidade no entorno, plantando árvores, não deixando que os nossos rios sejam assoreados, não deixando que se jogue esgoto nos nossos rios. Fazendo isso, a gente vai aumentando a quantidade e a qualidade de água nesses rios. Para a gente e para cidades vizinhas. Para a gente e para cidades vizinhas. Então, eu acho que a gente deu uma panorâmica, falamos de fauna, de corredores de fauna, falamos aí da questão da água, da mata, dos né? rios, da vegetação. Essa notícia boa da vegetação crescendo, que continue assim nos próximos levantamentos, né? E a gente traz, então, um pouco dessa realidade ambiental. Temos muito problemas. A gente já falou aqui da derrubada das áreas de preservação permanente, que ocorreu ao longo da nossa história.
Se a gente levou 250 anos para fazer essa derrubada, não é em 1, 2 dias que nós vamos recuperar todas essas áreas que foram atingidas. Nós vamos ter que continuar trabalhando, por isso existe o Plano do Verde. O doutor Ângelo podia falar um pouco do Plano do Verde, né? Do planejamento ambiental da nossa cidade, por décadas. Nós estamos só no primeiro ciclo de 10 anos do Plano do Verde. Sim, isso vai continuar. Não é, doutora Ângela? Mas posso fazer um destaque, Ângela, também, Claro. quando você for falar do nosso planejamento do verde? É interessante que a gente tem que fazer a nossa parte, como o secretário falou, né? A gente como munícipe. Mas tem alguns programas nossos que é de incentivo financeiro. A gente paga para aquele que preserva o meio ambiente, não é? Ângela, fala um pouquinho, como que é esse pagamento por quem preserva a água, para quem preserva o verde? Como que a Secretaria do Verde está beneficiando pessoas que têm essa conduta ambiental? E aí, Andréia, quando você traz, acho que mais um instrumento de proteção e por que as matas aí, a nossa cobertura vegetal aumentou ao longo desses anos, né? A gente já falou que de alguns instrumentos, e o programa de pagamentos por serviços ambientais, ele está regulamentado no nosso município, e ele, de fato, paga para aquele proprietário rural, em que ele se inscreve a sua propriedade e ele faz uma adequação no seu sítio, na sua propriedade, em relação aos recursos hídricos. Então, a gente olha ali como está a questão das estradas rurais, dá um apoio para que a gente evite o assoreamento, né? Ou seja, o carreamento de terra para os recursos hídricos. A nascente. Há um incentivo também por meio do nosso Banco de Áreas Verdes, que a gente vai ter acho que um podcast que a gente vai conseguir detalhar melhor. Mas, ou seja, há plantio naquela propriedade, no entorno nas suas áreas de preservação permanente, nas matas ciliares. Então, a gente fornece formas de apoio para esse proprietário, então, seja por plantio, seja por projeto, ou então pelas fossas sépticas biodigestoras, que é o programa também associado do saneamento rural, porque a área rural ela não é atendida pelo esgotamento da Sanasa, né? É uma parte do nosso território que não tem. Então, a gente vem substituindo aí as fossas negras, né, pelos sistemas biodigestores, que também aí eu já trago mais uma parceria com a Embrapa de São Carlos. E vai menos poluição para o rio, né, secretário? Menos poluição para o rio. Já são 256 fossas sépticas biodigestoras, que em última análise estão o quê? Nessas pequenas propriedades rurais, na área de mananciais de Campinas. Qual é a área de Campinas, secretário, que tem mais fossa séptica? Que essa poluição das fossas inadequadas cheguem à água. Essa área de mananciais são todas as pequenas propriedades que estão rio acima da captação da Sanasa, no Atibaia ou no Capivari. Então, todas as pequenas propriedades, são 136 mapeadas, mais de 160 beneficiados já, propriedades rurais beneficiadas, ou com fossas sépticas biodigestoras, ou com os plantios, que já ultrapassaram 100 mil mudas de nativas plantadas. Então, é um programa muito interessante. Ainda são poucas as propriedades que recebem o pagamento em dinheiro. Hoje são 15 propriedades habilitadas no programa do PSA, PSA Água, né? Com certeza. Mas beneficiados com plantios, com saneamento rural, já são centenas, são 160 no total. Né? Então a gente já está aí caminhando no próximo ciclo do PSA. A gente tem lá nosso engenheiro coordenador, que é o Geraldo, que cuida dessa área do pagamento por serviços ambientais. Né? Eu queria também citar uma coisa que foi muito importante nesse processo recente de voltar a crescer a arborização, as manchas de áreas de fragmentos vegetais em Campinas, que é a fiscalização. As pessoas hoje estão muito mais sensíveis, elas fazem denúncias, essas denúncias geram idas a campo, nossa coordenadoria de fiscalização, né? Um abraço para a nossa Heloísa, que ela vai vir aqui também falar disso. A Defesa Civil também ajuda muito nas queimadas, né, secretário? Defesa Civil, Guarda Municipal, todo mundo junto aí, cuidando da nossa área verde, né? Exatamente, porque as queimadas durante o período seco do ano, que agora a gente inicia um período mais... Está chovendo muito para esse mês, hein? De abril, né? Mas, enfim, em breve devemos ter menos chuvas, e aí o clima está mudando também, né? Mas essas queimadas podem e devem ser evitadas. A população precisa nos ajudar. Porque uma queimada num terreno aí que parece inofensiva,
ela pode gerar grandes queimadas florestais, atingindo centenas de animais que têm seus ninhos queimados, morte desses animais, que são impactados diretamente. Então, se a gente quer fazer aumentar os fragmentos de vegetação, nós precisamos fazer a nossa parte. Nossa parte é o quê? Não jogar na margem de córrego e rio, que vai ser corredor ecológico, sofá, entulho, lixo, taca fogo para se livrar do lixo, sai do controle o fogo, pega, gera incêndios florestais enormes e aí a gente perde fragmentos de vegetação. E, secretário, a Ângela falou do PSA, né, do plantio, mas a gente sabe que para a gente fazer as coisas, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de recurso. E município é sempre o ente federativo que menos tem recurso, né? A União tem bastante, Estado tem bastante, mas o município sempre tem um recurso pequeno para fazer um monte de coisa, né? É desafiador sempre a gestão ambiental, a maior parte dos prefeitos comenta isso. E, secretário, conta para a gente de onde vem esse dinheiro, como que a gente financia essa recuperação através das fossas sépticas que o senhor falou, através do pagamento por serviços ambientais que a Ângela falou, da onde vem o dinheiro, Rogério Menezes? Conta para a gente. Olha, o dinheiro ele vem do trabalho das nossas diretoras aqui, né? E a começar pela fiscalização ambiental, que gera multas. E essas multas vão para uma conta que se chama PROAMB, Fundo Municipal de Recuperação, de Proteção e Recuperação do Meio Ambiente. PROAMB. Quando a gente começou esse trabalho aqui, em 2013, a gente tinha 200 mil na conta do PROAMB e 0 de recursos aplicados. O que a gente começou a fazer? A gente não gastava o dinheiro do fundo, então. Não gastava, tinha pouquinho dinheiro, a gente não fiscalizava e ainda não licenciava com a intensidade que a gente estava começando ainda o licenciamento ambiental. O que aconteceu? Fiscalização, que nós tínhamos 3 fiscais que estavam na parte administrativa e não ia a campo, fiscalização saiu de 3 para 11 fiscais. Os valores de multa, só na APA do Campo Grande, 17 milhões esse ano. No total das outras fiscalizações, ultrapassa 15 milhões de reais. Então, são mais de 32 milhões em multas aplicadas. Então, esse recurso, evidentemente que ninguém gosta de multar ninguém. Se a gente multa, é porque teve uma penalidade ambiental necessária. Teve um dano ambiental, teve um crime ambiental, teve uma derrubada de árvore, teve um incêndio que foi provocado. Um animal foi maltratado. Um animal que foi maltratado. E aí geram multas. Mas também o que gera recurso para financiar as ações do meio ambiente é o licenciamento ambiental, que nós vamos falar aqui também em breve. Essa é a minha praia. Vai ter um programa aí que a gente vai aprofundar que história é essa, de dar licenças para que as coisas aconteçam, né? Obras públicas, privadas, porque aí a taxa de licenciamento também vai para o Fundo de Meio Ambiente. Secretário. E vai juntando um dinheiro ali para o fundo. E o licenciamento? O fundo já financiou, só para eu completar, doutora Ângela, o fundo já financiou em contratos assinados mais de 19 milhões de projetos ambientais. Pode falar. Complementar que o licenciamento ambiental, além de recurso de dinheiro para o fundo, ele também gera compensação ambiental, que hoje ela é feita em plantios, né? Então, em árvore plantada ou doação de mudas, mas também de equipamentos públicos aí que vem junto com a Secretaria de Serviços Públicos, Departamento de Parques e Jardins, revitalizando aí praças importantes da nossa cidade. Olha, tem muitos equipamentos públicos, praças que têm sido financiados. Abraço lá no nosso Luiz Vogel, que é o que cuida desses projetos, junto com a Secretaria de Serviços Públicos, essa parceria, por contrapartidas ambientais. O que é contrapartida? O empreendedor vai fazer um loteamento, ou ele vai construir um prédio. Aquilo que corresponde ao que ele está impermeabilizando do solo, ou alguma árvore que ele retirou, ele vai fazer plantios compensatórios, ele vai ter que contribuir assinando termos de compromisso ambiental. E esses termos vão levar a melhorias para a nossa população. Tanto de plantio de árvore, principalmente de plantios, né? Quando tem retirada tem que plantar, né? Mas também de equipamentos públicos, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por meio da compensação ambiental do licenciamento, foram feitos plantio aí de 90 mil mudas. 90 mil mudas só o ano passado. E os últimos dados que eu tive também dos últimos anos, aqui dessa gestão municipal, né, foram mais de 2 milhões e 300 mil
em novas praças, equipamentos de lazer, que foram financiados a partir das compensações ambientais da Secretaria do Verde, ligado então a essa política ambiental da nossa cidade. Bom, pessoal, nós tivemos aqui um panorama do diagnóstico de Campinas, nas nossas principais questões. A gente abordou área verde, a gente abordou água, a gente abordou unidade de conservação, a gente abordou uma série de temas que se relacionam à questão de Campinas, mas que repercutem nos outros municípios também, como os rios, como a vegetação, como a fauna que se move. Quer dizer, a gente faz na nossa rua, a gente faz no nosso bairro, a gente age em Campinas, mas isso repercute na região metropolitana, no estado e quem não diria também no planeta. A gente repercute as nossas ações no planeta. Então esse é o primeiro podcast, é um podcast introdutório aqui, colocado para a gente poder entender um pouco sobre a questão ambiental de Campinas, um diagnóstico, um retrato das nossas principais ações e dos bens ambientais mais importantes da cidade. Fique com a gente e muito obrigada, Rogério Menezes, muito obrigada, Ângela Guiral. Foi muito bom esse bate-papo aqui entre colegas, mas entre munícipes, e a gente quer fazer junto, a gente quer fazer com você, a gente quer proteger o meio ambiente na cidade de Campinas e que repercuta também para as outras cidades. Muito bom estar com vocês e até mais. Educa TV apresentou Meio Ambiente em Pauta Campinas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.